iremos hoje fazer, né, a aula 2, Saúde Pública. Dando continuidade à primeira aula, hoje nós vamos falar sobre a Era Vargas e a República Nova. A Era Vargas, ela foi de 1930 a 1945. Por que essa era foi importante? Porque essa era foi uma era que deu fim à oligarquia no Brasil, né? O que isso significa? Significa o fim dos fazendeiros estarem comandando a presidência do Brasil, principalmente os fazendeiros que faziam parte do estado de Minas Gerais e do estado de São Paulo, né? É aquela famoso café com leite, né? Em que Minas e São Paulo se revezavam na presidência do Brasil. Antes, na aula 1, a gente falou como que foi o descobrimento do Brasil, né? Quando o descobrimento do Brasil, como que era a saúde pública, né? Nessa época, que era praticamente os índios que moravam no Brasil. Eles tinham umas doenças próprias dele, em que o pajé, o curandeiro, os próprios índios sabiam cuidar dessas doenças, por quê? Tinha o costume, né? Sabia qual planta servia para aquela doença. Por exemplo, se tivesse uma dor de barriga, qual chá, qual planta fazer esse chá para passar esses sintomas. Com a colonização, com a vinda dos portugueses, então vieram também muitas doenças, como a varíola, que os índios não conheciam, não tinham domínio. Então, acarretou várias doenças e com isso várias mortes, surgimento de várias doenças novas para os índios e várias mortes dos índios. Ao mesmo tempo, os portugueses também não tinham imunidade, né, das doenças que existiam no Brasil nessa época com os índios. Então, também vários portugueses morreram e também teve a luta, né, de armas por territórios, porque os índios não aceitavam ser colonizados, então os portugueses acabaram também entrando em luta com os índios e tiveram várias mortes. Aí vimos também a época da vinda da coroa portuguesa para o Brasil, que foi um grande marco, porque onde começou-se a ter um pouquinho de saúde pública, principalmente nas vilas e cidades que surgiram nessa época. Nesse caso, eu estou falando do Rio de Janeiro, né, que é onde a família e a corte real se estabilizou, né, e cresceu-se, então, uma cidade em torno da chegada da família portuguesa. A saúde pública nessa época, ela praticamente era predominante, né, nos portos, conforme eu falei. Por quê? Os portos que garantiam economicamente a importação e exportação de mercadorias através dos navios. Então, os portos eles tinham que ter um mínimo de higiene para poder exportar e importar essas mercadorias, porque senão, se tivesse alguém doente, o navio fosse muito sujo, em condições precárias, ele não seria recebido lá na Europa, né? E também no Brasil, se chegasse também com condições precárias aqui, não seria recebida as mercadorias aqui também não. Então, assim, praticamente era isso que acontecia nessa época. Com a vinda da família real, muitas providências aconteceram, entre elas, vocês lembram que eu falei da urbanização da cidade, várias pessoas saíram do centro ali, que era praticamente um acúmulo de pessoas ali na região litorânea do Rio, e começaram a subir para os morros para dar uma urbanização, né, um replanejamento no Rio de Janeiro, para evitar acúmulo de casas, de pessoas, com esse acúmulo, surgimento de doenças. Então, praticamente é essa parte que aconteceu nessa época. Interiormente, no Brasil, estava acontecendo também a campanha, na época pós-revolta, né, da vacina, os campanhistas foram para o interior procurar disseminar um pouco a noção de higiene, né? Eles propagavam que não poderia mais ter acúmulo de lixo nas ruas, os lixos tinham que ser
não poderiam ser jogados nas ruas e sim armazenados, colocados em lugares específicos. Nem a urina, nem as fezes poderiam ser mais jogadas nas ruas. Tudo isso eles levaram. É como se fosse uma conscientização da população em relação à higiene pessoal. Mas praticamente isso que os campanhistas faziam nessa época. Então a gente começa a aula de hoje falando desse período da Era Vargas até a República Nova. Então, como eu falei, a Era Vargas, inicialmente, ela foi de 1930 a 1945. Esse período ele foi importante porque, em 1930, ocorreu no Brasil a Revolução de 1930, ou Revolução de 30. O que é isso, professora? Conforme eu falei, essa revolução veio acabar com eu falo que revezamento entre Minas e São Paulo na presidência do Brasil, né? Por causa que Minas e São Paulo, eles detinham grande parte dos fazendeiros, né, da oligarquia, tinham suas propriedades tanto em Minas quanto em São Paulo. Em relação ao café e o leite, né, plantadores de café, fazendeiros que plantavam café e criavam gados. Os outros estados, eles ficavam à mercê, né, do domínio de Minas e de São Paulo. Então, o que aconteceu? Em 1930, era para Minas, o Washington Luiz, que era o presidente da época, ele tinha que indicar um candidato mineiro para assumir, porque ele era paulista. Em vez disso, ele não indicou um candidato mineiro. Então, com isso, Minas ficou bastante decepcionada, entre aspas, no estado de Minas, e ele fez uma ligação, né, armou junto com o estado, principalmente os estados do sul do Brasil, um golpe, né, para destituir o Washington Luiz do cargo de presidente. Então, praticamente foi essa armação que fez surgir a Revolução de 30. Um interesse meramente político, mas que veio a destituir o presidente, e quem assumiu o cargo nessa época foi Getúlio Vargas, tá? Nessa época, em 1929, 1930, 29 foi a queda da Bolsa de Nova York, né? Que todo mundo conhece, que foi um marco muito importante na economia mundial. Muitas pessoas perderam investimentos, né, na época que tinha em Nova York, na Bolsa. Muitos empresários, eles vieram a falir por causa tinha investido em equipamentos da indústria, que estava tendo um avanço muito grande na industrialização nessa época. Não conseguiram pagar esses equipamentos e vieram a falir. Então, principalmente no Brasil, houve-se muito empresários do ramo da indústria que faliram nessa época por causa da queda da Bolsa. Então, nessa época, em 1930, o Brasil ele tinha que amenizar um pouco, né, o quadro econômico que estava acontecendo a nível mundial, que estava refletindo no Brasil. Então, combinou isso tudo com essa Revolução de 30. Então, essa Revolução de 30, ela acabou pondo fim à República Velha, que era a república da oligarquia, dos fazendeiros. Existem pessoas, historiadores, que dividem a Era Vargas em 3 períodos. O primeiro período, o governo provisório, que vai de 1930 a 1934. Praticamente, esse período ele foi um período de dissolução, né, do Congresso Nacional. O que é isso, professor? O Getúlio ele começou a fechar o Congresso, ele começou a criar leis próprias. Ele em 1938, mais um pouquinho para frente do 34, ele anulou a eleição de 38. Ele praticamente violou a Constituição existente no Brasil, deixou de cumprir os artigos da Constituição. Então, praticamente foi o início da ditadura no Brasil. Nessa período de 1930, teve a criação do Ministério da Educação e da Saúde,
foi um marco interessante para a saúde pública, porque pela primeira vez a saúde começou a ser pauta de um ministério. Mesmo junto com a educação, ela começou-se a ter um destaque, né? Porém, hoje, se a gente for analisar bem a fundo, olha para vocês verem, Ministério da Educação e Ministério da Saúde juntos. São os dois ministérios que menos têm verbas para aplicar em suas atividades. A saúde é um gasto muito grande, a educação também. Então, imagina, as duas juntas na mesma pasta, não tinha dinheiro para uma nem menos para a outra. Então, praticamente, é um ministério que foi criado, mas que não teve grande relevância após o surgimento. Então, ficou como se não existisse, né? Por causa que você não via investimentos em saúde, educação significativos nessa época. Começou-se a incentivar cada vez mais a medicina previdenciária, aquela em que só tinha direito, conforme a primeira aula eu falei, as pessoas que tinham trabalho fixo, né? Que trabalhavam e que tinham condições de pagar por ela. Por quê? Precisava de trabalhadores saudáveis para assumir as frentes de trabalho, né? Principalmente na época da industrialização, um funcionário que ficasse parado era um prejuízo para o patrão. Então, tinha que ter uma forma de garantir a saúde dessas pessoas que estavam trabalhando. O Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio intervindo e atuando de forma direta nos sindicatos. Os sindicatos, gente, antes de 1930, eles eram formados principalmente pelos funcionários das indústrias, principalmente no Polo Industrial de São Paulo, que até hoje são sindicatos fortes que atuam diretamente em ações, né, de estar defendendo os direitos dos trabalhadores. Porém, nessa época, Getúlio Vargas, através de medidas de incentivo, principalmente criação do salário mínimo, né, criação das leis trabalhistas, consolidação das leis trabalhistas, que é a CLT, em que ficou estabelecido quantas horas uma pessoa tem que trabalhar por dia, o estabelecimento do salário mínimo, qual o valor justo a se pagar por aquelas horas de trabalho. Isso tudo foi criado na época de Getúlio. Com isso, o que ele fez? Ele conseguiu se aproximar dos sindicatos e ganhar cada vez mais voz dentro dos sindicatos. Então, começou-se os sindicatos a ter voz do presidente, do Getúlio Vargas. Então, eles perderam um pouco a autonomia deles como só funcionários trabalhando no sindicato para querer reivindicar as ações e começaram também a ter voz o presidente, né, o político, no meio dos sindicatos. Em 1900, a primeira foi de 1930 a 1934, né? Eu lembro que te falei que foi 3 períodos que foi distribuído a era de Getúlio Vargas. Em 1934 a 1937, foi governo constitucional. Algumas pessoas falam que foi o período gestacional da ditadura, porque ele começou fechando o Congresso Nacional, começou a não respeitar mais a Constituição, começou-se a ter ele ter autonomia ele mesmo para determinar leis, criar leis, sem passar pelo Congresso, porque ele já fechou o Congresso. Então, Getúlio, nessa época, ele realizou um autogolpe, né? Entre eles, a cancelamento, como eu tinha falado, da eleição de 1938. Ele cancelou a eleição e falou que ele seria o presidente. E acabou. Então, quer dizer, ele deu um autogolpe. Ele não respeitou a democracia. Então, por isso que se fala em autogolpe. E de 1937 a 1945 foi o Estado Novo, praticamente a época ditatorial no Brasil. Aí, novamente, veio falar da criação do salário mínimo, consolidação das leis do trabalho, que é a CLT.
Gente, Getúlio Vargas foi tido por muitos como o presidente do povo. Por quê? É o primeiro presidente que começa a valorizar o trabalhador, né? A partir do momento que ele cria um salário mínimo, ele determina o mínimo que se deve pagar uma pessoa por um serviço. Até então, não se tinha um limite. Podia pagar qualquer valor, né, para a pessoa para prestar um serviço, qualquer valor. Às vezes, se pagava injustamente o trabalho que estava sendo prestado. Às vezes, nem se pagava, porque não tinha um acordo, não tinha uma lei que obrigava o pagamento. Então, era muito complicado. Em relação à consolidação das leis do trabalho, não se tinha um limite de horas trabalhadas. As pessoas só entravam, então algumas ficavam 12, 16 horas, 24 horas trabalhando para receber a mesma coisa. Não se tinha um horário para entrar e um horário para sair, igual se tem hoje de trabalho. Então, com isso, começou-se a se estruturar melhor as condições de trabalho no Brasil. A Era Vargas, então, se for somar os 3 períodos, ela vai de 1930 a 1945. Os anos 30 foi a criação também das caixas de aposentadorias e pensões de institutos de previdência. Vocês lembram que eu falei que ele investiu na medicina previdenciária? Essa medicina previdenciária, ela traz praticamente garantia de assistência médica à população urbana. Mas que população urbana é essa? População que trabalhava, que servia, né, que tinha como trabalho a indústria. Igual eu falei, a industrialização nessa época estava ganhando uma força muito grande, então precisava se produzir. Para produzir, precisava de pessoas atrás das máquinas, né, fazendo com que as máquinas funcionassem. E se as pessoas ficassem doentes, era um prejuízo. Então, através dessas CAPs, né, que são as caixas de aposentadoria e pensões, é que começou-se a ter assistência médica para essas pessoas que trabalhavam na indústria. Com as IAPs, que são os Institutos de Aposentadorias e Pensão, os serviços irregulares, principalmente para os problemas de saúde mais graves, não tinham como ter esse acesso. Então, praticamente, resumindo, as pessoas que trabalhavam que se tinha essa assistência. Mas assistência qual? Assistência de ir no médico, ter uma consulta, fazer um exame de rotina. Exame de rotina, gente, não é um ultrassom, uma tomografia, um exame de sangue, não. Olhar, escuta, tirar um raio-x, ser acompanhado. Cirurgias nessa época não se falava, né? Esses casos mais graves não se tinha condições de estar sendo atendido. Então, praticamente, eram aquelas moléstias mais tranquilas, tipo uma diarreia, uma febre alta, uma gripe, que se tinha acesso à assistência médica. Os casos mais graves, infelizmente, ainda ficavam nas mercês das Santa Casas, né? Que ainda não se tinha um financiamento para garantir o atendimento nessas Santas Casas, continuavam vivendo de doações, não se tinha nenhuma ajuda do governo para manter essas Santas Casas funcionando. Então, ainda era precário em relação ao atendimento hospitalar desses pacientes mais graves. E as pessoas que não tinham trabalho, né, que eram mandadas embora, ou aquelas pessoas que viviam de biscates, nessa época, né, de quebra-galhos, as pessoas que moravam na rua, que não tinham emprego fixo, elas não tinham nem esse acesso inicial, esse acesso de ter uma consulta, um exame de rotina. Elas não tinham. Como que elas sobreviviam? Através da caridade. Essas realmente, elas só tinham aquele acesso às Santas Casas, né, ao serviço das Santas Casas, como eu falei, não tinha nenhum financiamento, então elas ficavam à mercê dessa caridade da Santa Casa. O IAP, que é um sistema previdenciário vinculado ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio,
Eles veio fornecer assistência médica aos trabalhadores, independente das políticas e das estruturas do Ministério da Educação e Saúde Pública. Para vocês terem ideia, o IAPS ele veio realmente por causa do Ministério do Trabalho. Não foi por causa do Ministério da Saúde e da Educação. O IAPS ele foi criado pelo governo através do Ministério do Trabalho. Olha que loucura! Como que você faz uma caixa, né, institui primeiramente um instituto de assistência à pensão, né, e assistencial, prestar assistência, prestar o cuidado a alguém, não veio do Ministério da Saúde, veio do Ministério do Trabalho. Novamente, o que manda aqui, a gente observa, é o interesse político em fazer com que a pessoa não descesse, que ela produzisse alguma coisa, né? Produzisse, trabalhasse atrás da máquina ali, para quê? Garantir a industrialização, garantir a produção em relação ao seu serviço, não ter prejuízo. Então, é muito interessante de ressaltar isso. Foi criada pelo Ministério do Trabalho, né, conforme o governo, orientações do governo, não através do Ministério da Saúde. Então, praticamente, a história das políticas de saúde no Brasil, em 1930, praticamente as ações de saúde eram de caráter coletivo. O que é isso? Você não tinha conhecimento nenhum de individual, atendimento individual. Todas as pessoas que tinham acesso aos IAPS e aos CAPS, elas tinham atendimento coletivo. Então, praticamente as pessoas elas não eram vistas de forma individual, e sim coletiva. Todos têm. Quem tem dor de barriga é tratado dessa forma. Quem tem quem está com febre é tratado da mesma forma. Todas as pessoas. Não tinha aquelas questões individuais, né? Porém, a partir da criação do IAPS, o que acontece? Muitas pessoas elas começaram a ser olhadas de forma individual. Por quê? Para garantir que o seu atendimento fosse mais eficaz. Como assim, professora? Se eu tenho um trabalhador e ele tem um IAPS, ele faz parte, né, do IAPS, ele precisa ser olhado de forma individualizada para poder garantir o tratamento dele e ele voltar. É diferente quando eu tenho uma ação coletiva, que eu tenho várias pessoas com os mesmos sintomas e eu trato aquele coletivo, né? Agora a pessoa ela precisava de um cuidado mais específico. Em 1948, o Plano SALT, ele fez praticamente que tivesse investimento tanto na saúde, na alimentação, no transporte e energia. Porém, gente, mais uma vez, o que se menos investiu foi em saúde com esse Plano SALT. Eu trouxe aqui só para falar mesmo que não teve, o investimento não foi de forma igualitária, né? Ele foi mais, a saúde foi o menos que recebeu investimentos nessa época. Em 1953 é que criou-se verdadeiramente o Ministério da Saúde. Então, nesse momento, em 53, o Ministério da Saúde ele passou de dividir a mesma pasta com o Ministério da Educação. Né? Ele começou a ter a pasta única. Então, com isso, se tinha um dinheiro, um orçamento específico só para a saúde. Esse orçamento ele não seria dividido com outra pasta. Nesse caso, seria educação. Para vocês terem ideia, no inicial, quando começou-se a falar em saúde, muitas vezes a saúde ela estava interligada ao Ministério do Trabalho. Depois ela passou a ficar interligada com a educação e agora, só em 1953, que se teve uma pasta específica para o Ministério da Saúde. Mesmo assim,
não se tinha um limite de investimento, não se tinha um parâmetro de investimento. Em 1966, acontece a fusão dos IAPs, da onde surge o INAMPS, o Instituto Nacional de Previdência Social. O INAMPS, gente, ele garantia a ajuda, a assistência médica, principalmente aos trabalhadores, às suas famílias, estendeu-se até as suas famílias, e as pessoas aposentadas. Quem não trabalhasse continuava sem ter direito à assistência. Então, gente, voltando aqui, eu vou fazer só uma comparação, né, da história da saúde pública no Brasil no período da Segunda República ou Era Vargas. Em 1930, praticamente, se teve a Revolução de 30 e a tomada de poder por Vargas, né? Teve a criação do Ministério da Educação e da Saúde. Novamente, a saúde dividindo uma pasta com educação, antes era com trabalho. Substituição das caixas pelo Instituto de Aposentadorias e Pensões, os IAPs, e o sanitarismo campanhista e o curativo privalista. Aquilo que eu falei, as campanhas, né? Os campanhistas estavam indo para o interior do Brasil para fazer praticamente a medicina curativa, né? E dar instruções em relação à higiene, tentar melhorar um pouco as condições de higiene naquela cidade, naquelas vilas interioranas do Brasil. Em 1940 a 1964, discussões sobre saúde pública e unificação dos IAPs, para dar o INPS, né? Em um regime único para todos os trabalhadores regidos pela consolidação das leis trabalhistas, CLT. E em 1967, durante o regime militar, unificação dos IAPs e a consequente criação do Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, abrangendo-se um maior número de beneficiários, surgindo maior demanda do que oferta. Gente, nessa época, o governo ele não tinha condições não tinha estrutura física para garantir os atendimentos pelo INPS. O que ele fez? Ele começou a investir em empresas privadas, hospitais privados, clínicas privadas, para garantir esse atendimento. Então, praticamente não se tinha no governo nenhum instituto, igual hoje se tem os PSFs, os hospitais filantrópicos, as sociedades beneficentes, os hospitais do SUS, não se tinha nessa época. Então, ele só investia na empresa privada para ela comprar equipamentos, se organizar para atender esse novo público que começou a surgir com o INPS. De 1964 a 1985, praticamente se teve na ditadura o período chamado de autoritarismo. A saúde praticamente era de baixíssima qualidade e limitada. Gente, na ditadura a gente não tinha voz nem vez. O que é isso? Imagina, se eu tivesse doente, eu não tinha nem quem recorrer. Por quê? Não tinha leis, não tinha nada que pudesse assegurar algum direito social nesse Brasil. Imagina direito social a ter saúde. Não se tinha. Então, cada vez mais, a saúde não tinha nenhum investimento. As prioridades do governo eram outras, né? Em 1966, novamente, teve a fusão, que só para lembrar, do IAPs e a criação do Instituto Nacional da Previdência Social, o INPS. O SIMPAS, que foi o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, praticamente é o INAMPS e o IAPs, né? Em 1970, teve um movimento de reforma sanitária no Brasil. E em 1977 teve a criação do Instituto de Assistência Médica e Previdenciária Social, que é o INAMPS. O INAMPS, gente, praticamente ele ficou vigorando até a época do surgimento
até depois, até 1990, com o surgimento do SUS. Eu lembro que, quando era mais nova, aqui no município, o INAMPS era pertinho da minha casa. Tinha uma data do ano, né, do mês, que se tinha que enfrentar a fila para você agendar uma consulta com um médico do INAMPS. E reforço, só poderiam consultar quem estivesse trabalhando, tivesse carteira registrada, né, que tivesse carteira de trabalho registrada. Então, é ele e a família que poderia, os aposentados. Quem não era registrado com carteira não tinha direito. E mesmo assim a demanda era muito grande, porque se não tinha saúde, não tinha atendimento em saúde, fora esse do INAMPS. Quando tinha, eram nas Santas Casas, que viviam de doações. Então era muito precária a saúde no Brasil, principalmente saúde pública. Não existia, praticamente não existia. Então, Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, o IAPAS. O IAPAS, gente, ele praticamente é o que garantia esse investimento na rede privada para poder garantir o atendimento assistencial às pessoas do INAMPS. Então, todo o dinheiro do governo era repassado em relação à saúde, era repassado para as empresas privadas para elas investirem em equipamento, ampliar a estrutura para garantir o atendimento aos trabalhadores da CLT e a sua família e os aposentados também. Então aqui é praticamente um resumo de toda essa estrutura que eu passei em relação ao CAPS, os IAPs, o INPS e o INAMPS. Então, praticamente, essas três siglas resumem a medicina previdenciária no Brasil, em que o CAPS só tinha direitos dos trabalhadores de determinadas empresas, principalmente as empresas de indústria, né, que precisavam ter acesso à assistência para poder garantir a produção. Financiada pelos empregados e os empregadores, novamente, para garantir que ninguém faltasse ao serviço por uma dor de barriga, por uma febre. Precisava ter produção. O IAPs, onde que trabalhadores de determinadas categorias profissionais tinham atendimento, financiados pelos empregados e empregadores, e aqui começa, conforme eu falei, o governo também a dar o financiamento. O INPS e o INAMPS, em que financiada pelos empregados, empregadores e governo, principalmente em relação ao investimento com as IAPs. Continuando aqui a período do autoritarismo, em 1983 teve a criação da AIS. O que é isso, professora? São as ações integradas de saúde. Entregar os serviços públicos de saúde, descentralizar o sistema de assistência médica e criar uma porta de entrada para o sistema através de uma rede básica de serviços de saúde. Gente, isso foi a primeira vez que falou em serviço básico de saúde. O que é isso? É o primeiro atendimento, como dar essa porta de entrada, como fazer essa porta de entrada acontecer no Brasil, se a gente não tem serviço de saúde público, né? Então, nessa época ainda do autoritarismo, lembrando que não se tinha uma Constituição Federal vigorando nessa época, não se tinha direitos, só se tinha deveres, porque a gente ainda estava num período de ditadura. Então, mesmo assim, se pensou inicialmente em ter uma porta de entrada para garantir o quê? A rede básica de saúde e serviço. A partir do momento que se teve uma participação da comunidade que estava usando o serviço assistencial em saúde, nesse caso o INAMPS, né, porque eram as pessoas que tinham acesso, começou-se a perceber a importância da comunidade que estava usando o serviço
em garantir as ações, de como proceder para ter essas ações em saúde, para garantir essa porta de entrada ao atendimento em saúde. Então, foi muito interessante esse marco, isso foi em 1983. Vocês vão ver por que esse marco foi interessante quando a gente for falar da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi um dos marcos importantes no Brasil. Foi um dos primeiros marcos em que se teve uma participação maciça da comunidade em decisões, principalmente no que se refere à saúde pública no Brasil. As AIS, que são as Ações Integradas de Saúde, em 1982, teve repasse dos recursos do INAMPS para as secretarias estaduais de saúde para a expansão da rede de saúde pública no Brasil. Olha que interessante. Vocês concordam comigo que até essa época todo o investimento do governo foi em empresa privada? Pouco se investiu na manutenção de hospitais que eram do governo. E quase nenhuma estrutura se tinha em relação ao governo para garantir a assistência à saúde no Brasil. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a repassar para os estados esse dinheiro, esse incentivo, né, para poder desenvolver, criar hospitais que atendessem a população pública no Brasil. Então, começou-se a ter uma descentralização do poder, do investimento, tirou um pouco da rede privada e começou-se a investir em hospitais públicos. Então, foi um marco muito grande também para ajudar na estruturação de quando surgiu o SUS. Isso que garantiu o primeiro acesso ao direito à saúde quando surgiu o SUS. A estrutura física já estava sendo preparada. Então, isso foi importante para quando o SUS surgiu, que é o Sistema Único de Saúde, tinha onde começar o atendimento a essa população que ganhou o direito à saúde no Brasil. Então, nessa época, o repasse financeiro começou a passar para os estados, né? Os estados, que até então não se tinha esse repasse para os estados. Porém, a gestão era a nível federal. O governo federal, ele repassava os recursos, mas continuava ali gerindo, né? Controlando o dinheiro. Amplia as ações de assistência e serviços previdenciários para a população não contribuinte. Olha que ganho. Então, agora tinha direito à saúde quem não trabalhasse, quem não tivesse carteira assinada, quem não era família dos trabalhadores assalariados, né, que compunham o CLT, que tinha CLT. Hoje, agora, todas as pessoas tinham o direito direito também não, conseguiam o acesso, né, à saúde, mas direito ainda não se tinha. A nova república, gente, ela surgiu em 1985 e até 1987 ela foi praticamente formulada, né? Através dela, demorou 2 anos, praticamente 3, que em 88, que foi homologada a Constituição Federal de 88, ela teve que ser construída. E a Constituição de 88, ela que vigora até hoje no Brasil. Nela se tem tudo os direitos, como fazer, como administrar, os deveres do cidadão, todos os ministérios, todas as áreas de atuação do governo está escrito nessa Constituição Federal. É como se fossem as normas a serem seguidas, o que deve e o que não deve fazer. Então, ela é que vigora até hoje. O marco importante que teve nessa época, de 85 a 87, foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi em 86.
Essa conferência, ela teve como tema saúde como direito de todos, dever do Estado. Conforme eu falei, foi a primeira conferência em saúde que teve uma participação em massa da população, da comunidade, em que a população foi reivindicar o direito à saúde. A população ela preconizou durante toda a conferência o direito à saúde, tendo o Estado o dever de garantir essa saúde aos brasileiros, a toda a população do Brasil. Então foi um marco muito importante e graças a essa conferência em que se criou os primeiros esboços, rascunhos para se construir o Sistema Único de Saúde no Brasil. A nova república, conforme eu falei, ela começou em 85, foi até praticamente 87, mas estava sendo ainda construída a Constituição Federal. O que aconteceu em relação ao perfil epidemiológico do Brasil nessa época? Primeira coisa, queda na mortalidade infantil, doenças imunopreveníveis. Começou-se a ter um atendimento, mesmo que seja precário, mas a toda a população do Brasil. Então, isso fez com que começasse a acompanhar melhor as gestantes, as crianças também. Então, com isso, diminuiu a mortalidade infantil. Manutenção das doenças da modernidade. O que é doença da modernidade? São as doenças crônicas, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, Isso é um tipo de doença que tem a característica daqui para frente, com cada vez mais a gente investindo na atenção primária, na saúde básica, na medicina básica, na atenção primária, doenças que tendem a crescer, conforme a população vai envelhecendo. É uma característica que a gente vai cada vez mais se deparar, cada vez mais essas doenças, a gente fala da modernidade, elas tendem a crescer. Então, teve um aumento das causas significativas dessas doenças. O crescimento nessa época da AIDS, nessa época a AIDS estava começando a ter aquele boom, aquele surgimento em que as pessoas tinham o anseio, o medo da AIDS, porque era uma doença nova, uma doença que estava matando, ninguém conhecia. Hoje é uma doença praticamente do nosso dia a dia. Ainda existem casos de AIDS, a gente vê também várias vezes propagandas, campanhas de combate, de prevenção à AIDS, mas é uma doença que não assombra mais os brasileiros. Existe um tratamento, que a pessoa fica a vida inteira tomando coquetel e tem uma vida normal, Então, assim, é uma doença na época que assustou, que assolou muito o Brasil nessa época, mas que agora, nos dias atuais, está praticamente controlada. Teve epidemias de dengue, vários municípios, inclusive capitais, sofreram nessa época com essa epidemia da dengue. Em relação à política, que isso é importante a gente sempre ressaltar, gente, porque a saúde pública, ela anda interligada muito com a política. Se eu tenho uma política que investe na saúde, na prevenção, eu tenho uma saúde pública bastante eficaz. Se eu tenho uma política em que não se tem investimento na saúde, na prevenção, eu não tenho uma saúde pública eficiente. Então, isso demanda muito. Interrupção da recessão econômica do início da década de 80 e a conquista da democracia. Gente, o período da ditadura no Brasil, ele fez com que o Brasil lá fora, no meio externo, no exterior, não fosse bem visto. Então, muitas indústrias, muitos governos do exterior, muitos países do exterior não investiam no Brasil. Então, o Brasil praticamente ficou nessa época sem ter investimentos externos significativos. Com a nova república, começou-se a investir, porque a democracia, gente, ela ajuda
a trazer investimento do exterior, porque um governo que é democrata, ele é aberto a diálogo, a conversas, né, a negociações, enquanto que um governo de ditadura, ele é fechado. Então, países do exterior não gostam de investir em países de ditadura, ditatoriais, né? A saúde começou a ter praticamente uma agenda política. Ela começou a constar na agenda política do Brasil. Isso foi importante, porque até então o que se era preconizado no Brasil era o trabalho, o desenvolvimento, né, a economia. A saúde nunca tinha tido pauta na política do Brasil. Agora ela começa a fazer parte. Então isso é muito importante, porque a partir disso, investimentos vão ser cada vez mais atribuídos a garantir a saúde no Brasil. Resgate da dívida social acumulada no período autoritário, em que muitas vezes nessa época o Brasil procurou pagar sua dívida externa, ver como poderia renegociar sua dívida externa. E isso foi importante porque fez com que empresas começassem a mudar a forma de ver o Brasil. Eles começaram a falar, a partir do momento que o Brasil quer negociar a sua dívida, é interessante a gente investir lá porque é um país que se tem, o governo leva a economia a sério. Então isso fez com que várias empresas do exterior mudassem a visão em relação ao Brasil. A AIS e o SUDES, eles se unificaram, né? Então, a partir do momento que teve essa unificação, o sistema unificado e descentralizado de saúde aconteceu no Brasil. O que é isso, professora? Cada vez mais recursos foram aplicados nos estados do Brasil para garantir a saúde em todo o território nacional. Isso serviu de uma estratégia de ponte para a instalação do SUS. Conforme eu falei, a partir do momento que teve a descentralização dos recursos para os estados, cada estado procurou assumir a sua responsabilidade em relação à saúde daquela região. Então, começou-se a construir hospitais, estabelecimentos que pudessem ser financiados pelo governo, né? Aí que começou a surgir os primeiros hospitais públicos. Apresentava certos avanços organizativos, superava a compra de serviço ao setor privado. Então, começou-se a não mais financiar o privado, e sim as ações públicas que garantissem a saúde através do investimento nos órgãos públicos, nos hospitais públicos, em todas as empresas públicas do Brasil. Marcou a criação dos primeiros conselhos estaduais e municipais de saúde no Brasil, também nessa época. Descentralização através dos estados, que chama estadualização, em que o poder político aos estados. Os estados, eles começaram a assumir cada vez mais, né, a sua responsabilidade em relação às políticas públicas de saúde. Então, praticamente, se eu tinha o governo, o Ministério da Saúde, como detentor de todos os recursos financeiros na saúde, de toda a gestão da saúde com o Ministério da Saúde, agora ele começou a dividir os recursos para os estados assumirem as suas responsabilidades políticas em garantir a saúde. Porém, a gestão continuou sendo do Ministério da Saúde. Os municípios, eles não tinham responsabilidades ainda em relação a garantir as políticas públicas de saúde. Eles estavam iniciando a sua responsabilidade. Os estados não, já estavam se preparando há mais tempo para assumir a sua responsabilidade. Hoje, atualmente,
a gente vê que os municípios assumiram mesmo a sua responsabilidade política nas ações de saúde pública. O Estado ele tem a capacidade de praticamente treinar, apoiar, garantir que os municípios andem de forma correta, de acordo com as leis do SUS, para fazer as ações de saúde, enquanto que o Ministério ele fica praticamente com a gestão das informações, a gestão das leis, a gestão das campanhas, das políticas a nível nacional. Então, isso foi um marco muito grande, essa descentralização, inicialmente para os estados, em que começou-se a cada vez mais os estados serem responsáveis por essas ações. Então, tudo que é do antigo INAMPS passa agora à Secretaria Estadual de Saúde. Então, o INAMPS ele deixa de existir e a Secretaria Estadual de Saúde assume tudo que era dos INAMPS. Se tivesse um hospital do governo, agora a Secretaria Estadual de Saúde que assumiria, né? Os investimentos começaram a ser direcionados ao setor público e não mais ao privado. Então, agora, o privado ele passou a não ter mais nenhum incentivo do governo para ajudar a garantir assistência à saúde do povo brasileiro. Quem tinha agora que gerir essa assistência era a Secretaria Estadual de Saúde, né? Através do direcionamento da população que eles estavam cobrindo, né? A região que eles estavam cobrindo. Conforme eu falei, entre 1985 e 1987, praticamente serviu para construir a Constituição Federal de 88. Então, foram 2 anos para construir, em que pegou os anseios da população em relação à habitação, à segurança e principalmente à saúde. A saúde, gente, era tudo que as pessoas almejavam, de todas as partes que envolvem os direitos, né, sociais. A saúde era o que menos se tinha valor na época da ditadura. Então, a população carente de ter saúde, ela através da conferência, 8ª Conferência de Saúde, ficou nítido que a população queria ter esse direito, esse acesso a ter saúde no Brasil. Então, em 88, foi publicada, né, a Constituição Federal, que vigora até hoje no Brasil, é a de 88. E o que essa Constituição ela preconiza? Praticamente, gente, ela é uma Constituição dita como cidadã. Por quê? Ela foi construída ouvindo a população, as pessoas. Então, conforme eu falei, o que as pessoas almejavam era saúde. Se a gente for pensar, a gente veio de um período de ditadura. As pessoas não tinham voz, não tinham vez. Imagina o que essas pessoas sofreram para ter acesso a algum bem social no Brasil. Segurança, habitação, né, trabalho. Então, foram privadas de muita coisa. A saúde, porém, é a que mais se destacou. Então, essa Constituição Federal, ela conseguiu ouvir muito esses anseios das pessoas. Então, por isso que ela é tida como uma Constituição cidadã. A saúde, pela primeira vez, é um direito social, se torna um direito social, né? E ela é um direito de todos e é dever do Estado garantir a saúde para os brasileiros no território nacional.
Então, gente, a ampliação do conceito de saúde envolve não só ausência de doença, e sim ter moradia digna, trabalho digno, transporte público digno, segurança pública digna. Então, envolve todo um contexto social, por isso que fala ampliação do conceito de saúde. A Constituição Federal, ela, entre os seus artigos, ela preconiza a criação do SUS, Sistema Único de Saúde. Então, nela está escrito, que é a criação de um Sistema Único de Saúde no Brasil, que é o nosso SUS. Então, gente, o SUS, ele foi construído através de uma luta social grande no Brasil, tendo como marco inicial a 8ª Conferência de Saúde, em que a população participou em massa e preconizou como direito à saúde pública. Então, foi um marco muito importante essa 8ª Conferência, que veio consolidar ainda mais com a Constituição Federal de 88, em que a saúde se tornou um dever social e um direito social e um dever do Estado garantir essa saúde pública. A partir disso, começou-se a construção do SUS, do Sistema Único de Saúde, que vigora até hoje. Então, um resumo aqui, praticamente, que a gente tem em 1987, teve a criação do SUDES, Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde. Vocês lembram que eu falei que começou-se a saúde, os investimentos, serem descentralizados para os estados? Então, através dessa descentralização dos estados, começou-se a fortalecer os estados a nível de assistência à saúde pública em cada região, em cada território. Então, teve uma descentralização do poder, de dar assistência para os estados. Em 88, teve a Constituição Federal de 88, em que a saúde passou a ser um direito, de todo brasileiro, a nível nacional, de ter o direito à saúde no Brasil. Em 80, teve a criação das leis orgânicas do SUS. Em 90, teve as criações das leis orgânicas do SUS, que é 8080, 8142. São duas leis, gente, que servem como se fosse uma receita de bolo. O que precisa fazer para estruturar o Sistema Único de Saúde? Como que deve fazer? Como que deve serem prestadas os atendimentos? Quem vai prestar esse atendimento? Como vai ser feito o pagamento desses atendimentos? Então, a 8080, ela veio falar sobre isso. Agora, a 8142, ela foi criada no mesmo ano, da 8080, que foi em 1990, porém ela veio trazer uma coisa muito importante. Ela veio falar da participação da comunidade no Sistema Único de Saúde. Então, a 8080 não falou sobre isso. Então, ela veio complementar a Lei 8080. Então, a Lei 8080, ela fala condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização do SUS e o seu funcionamento dos serviços que englobam o Sistema Único de Saúde. Enquanto que a 8142, ela vem falar da participação da comunidade na gestão do SUS e a transferência intergovernamentais de recursos financiados na área da saúde. A gente fala que a transferência fundo a fundo. Como vai se dar a transferência do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde e para o Fundo Municipal de Saúde? Parece complicado, mas não é. Então, isso é só para terem
escrito como que isso vai se dar. Então, praticamente, as leis orgânicas do SUS é uma receita de como vai dar todo esse processo de transformação e de criação desse Sistema Único de Saúde, que é o SUS, que vigora até hoje. Teve transformações, passou por mudanças, mas é um sistema que foi construído junto com a comunidade, conforme eu falei, né? É reconhecido por uma Constituição Federal e que é um ganho muito grande para toda a população brasileira, porque é um sistema bastante reconhecido a nível mundial, que tem como destaques a nível internacional a Política Nacional de Imunização. Essa política ela é conhecida mundialmente porque previne aparecimento de várias doenças através da imunização, em que se tem aquelas faixas etárias que a gente faz a imunização nas pessoas, nos cidadãos brasileiros, e muitas doenças foram erradicadas graças a essa Política Nacional de Imunização. Então, hoje eu termino a minha aula. Na próxima, iremos falar sobre a Constituição Federal de 88 e o Sistema Único de Saúde. Espero vocês. Obrigada.